cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo parado. Aleluia. Mas sabe por que eu não paro? Aleluia. Mas mesmo assim eu tô cansado. Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. É por causa deste Jesus que estamos aqui nesta tarde, Pai. Ainda não parei nem desisti. É por causa dele que me levantei e decidi seguir. É por causa de ti, Jesus. Por dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu não der conta, Ele vai me ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom, mulheres improváveis. Mais um vídeo, meu Deus, que mulher é hoje? Meu Deus, que mulher será que nós vamos falar hoje? Uma mulher extraordinária. Eu vou dar uma sugestão. Nós estamos com a mesa está composta de mulheres estrela. Que mulher é essa? Nós vamos falar de uma mulher corajosa. E o nome dela é Esther, que significa estrela. E aqui a mesa está repleta de estrelas. Jesus é lindo, olha que coisa mais linda. E é por causa dele que as Esther estão aqui hoje, de pé. Mulheres corajosas, igualmente Esther. E glória a Deus pela vida de cada um. Eu louvo a Deus por vocês. E eu queria colocar algo muito importante sobre Esther. Já iniciar dizendo que, independentemente da tua situação ou qual se deu, o início da tua trajetória, não tem nada perdido. Esther, uma menina órfã. E Deus fez coisas extraordinárias na vida de Esther. E assim eu creio que hoje, as irmãs têm muita coisa a colocar sobre Esther e vai edificar grandiosamente a sua vida. Então eu quero passar a palavra, hoje eu quero passar a palavra de Esther já para Jaque, que está aqui, vai falar de Esther. Nós vamos ter a Rosângela também, que hoje vai falar também sobre a Késia, a irmã Marcele, todas as estrelas, toda a Esther, para falar um pouquinho sobre essa mulher que nos inspira tanto, que nos ensina tanto, uma mulher que a gente pode extrair tanta sabedoria. Então, eu vou passar a palavra hoje para Jaqueline. Pode começar, Jaqueline. Shalom, graça e paz. Cumprimento todas as irmãs, mulheres improváveis que vão estar aprendendo um pouco mais junto com nós que estamos aqui. Eu inicio falando do livro de Esther. Ele é recheado de enigmas, O Senhor, Ele fala através de parábolas, e no livro de Esther a gente vê isso, porque em nenhum momento a gente escuta a palavra Jesus, a gente vê Deus, mas entre tudo que acontece,
Se a gente jogar esse livro lá em Apocalipse, a gente vai aprender, vai abrir a nossa visão, porque a gente vai ver muita figura tipológica. O próprio rei Xerxes, o Naamã, a Esther, todos eles vão ter a figura colocada lá. E a Esther, por mais que ela tenha o nome Estrela, o nome dela não era esse. O nome dela era Hadassah. Sim. Ela era uma órfã de pai e de mãe. Ela foi criada pelo primo, Sim. que é Mardoqueu. Mardoqueu, ele na figura tipológica, ele é Jesus Cristo para nós. Sim. E nós, Esther, somos a igreja de Jesus, as improváveis. Exatamente, já que até o significado de Esther, se você for olhar, é Babilônia. Sim. Então a Esther, ela veio machucada. Ela ficou 1 ano em tratamento. Ela teve que ir para o bálsamo da cura. Ela ficou 6 meses numa essência, depois 6 meses na outra. Ela foi adornada, ela foi lapidada, ela foi tratada. Sim. As feridas dela foram saradas. Para que isso? Para que ela pudesse estar verdadeiramente disponível para fazer o que ela foi chamada. Porque ela estava ali para cumprir um propósito. Então, o livro de Esther vai nos apresentar várias questões. Sim. E então eu quero começar justamente falando desse período de cura, primeiro. Sim. Né? Que ela entra como Hadassah. É uma mulher que sofreu, uma mulher que foi abandonada, rejeitada, uma mulher que... Uma improvável. Uma improvável. Uma improvável. Uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que olhava da sua janela todo o reino. Uma mulher que não se achava dentro daquele reino. Então, ela foi criada pelo seu primo, que o significado dele, ele o tempo todo na palavra fala que Mardoqueu, ele estava à porta do rei, ele era porteiro. E para ser o porteiro, ele precisava fazer parte daquilo. Então, ele sabia o tempo certo de apresentar Esther. Aí vamos encontrar no capítulo ali do 2, 1 e 2, falando da festa. O rei estava em festa, o reino estava em festa. Foram 6 meses de festa. O rei Xerxes, ele estava muito feliz apresentando o seu reino e ele chamou à presença dele a rainha Vashti. A rainha Vashti, ela também tem uma parte dela. A parte dela é que ela era as igrejas que já passaram, a Israel, que foi selecionada, porém não quis fazer o que precisava ou fez por um tempo e não cumpriu o papel. Eu acho que Vashti, ela nos ensina muita coisa. Sim. Por mais que ela passou um período muito curto e muitas vezes ela é só lembrada por não querer comparecer. Exato. Né? Mas ela já nos ensina muita coisa. Ela quebra um protocolo justamente para que o propósito venha a ser revelado. Sim. Então, ela entra ali nesse período, né, dizendo que não ia se apresentar, né, justamente ela teve os motivos dela. Vou abrir um parênteses e dizer assim, que ela não queria ser apenas a figura exposta de uma mulher bonita, mas ela queria que os parâmetros dela, o que ela teria para oferecer fosse além de uma beleza. Então, ela rejeitou, não foi. E os guardas, os oficiais, resolveram falar pro rei que ele teria que agir, né? Ele teria que cumprir alguma coisa. Então, nessa oportunidade, Mardoqueu entra e apresenta Esther. Então, mas é bem interessante, porque quando você começa a falar que ela não quer comparecer, muitas vezes representa isso em nossas vidas, né? O rei... O Senhor nos convida, nos chama e nós não queremos comparecer. Sim. E muitas vezes não é nem questão... Ali era uma exposição de beleza, mas sim, muitas vezes não é isso. Não queremos aparecer porque temos situações, não achamos que estamos
incapazes, não sabemos que somos capazes de dignas, fazer. nos sentimos merecidas Sim. de estar diante do Rei. Sim. Nós não nos sentimos assim capaz, muitas vezes. Muitas mulheres têm essa sensação. Então, tem esse de não aparecer dela, ensina muito pra gente, porque quando uma mulher também ela tá ferida, ela tá machucada, ela tem muita dificuldade de reconhecimento, até mesmo da paternidade de Deus. Sim. Imagina ele mandar chamar e... Entende? Então, assim, ela fica olhando, ela, assim, a recusa dela nos ensina muito. Sim. Porque hoje tem muitas pessoas que você vai falar e elas se recusam a estar diante de Deus. Na presença de todos nós estamos. Mas estar diante de Deus, de estar realmente comparecer, estar, querer estar com Ele, né? Porque estava tendo um banquete. Então, o tempo todo se fala da mesa. E lá em Apocalipse a gente sabe qual é a mesa que está preparada. Então, a figura do rei ali é como se fosse Deus, o próprio reino de Deus. Estava sendo apresentado um banquete. Sim. Então, o reino, a história toda da Esther vai ser em volta dessa mesa. Vai ser em volta desse, a gente se apresentar. A gente vai ter que estar adequada. Isso. Essa saída dela já, automaticamente, é o que eu já entendi. É isso aí. É essa dificuldade, porque uma hora nós vamos ter que assentar. Uma hora nós vamos ter que estar diante do rei. Sim. Né? Eu vejo também, eu vejo um marco, né, entre Vasti e Esther, né? Sim. Eu vejo um marco da desobediência de Vasti e a obediência de Esther. Sim. Então, isso também reflete muito naquele momento que ela diz, não, eu não vou. Ela desobedece, né? Sim. E naquele momento eu vejo também muito a gente nesse papel, né? De desobediência, de não querer fazer algo que a gente sabe que precisa ser feito. Mas eu consigo ver também a recusa dela não alimentando como correto, mas quando você não se sente, porque ela recusou a não se expor, como ela já colocou, a questão da beleza, né? Eu acredito que ali era isso. A recusa dela não era só uma desobediência, mas era não se sentir ou achar que aquilo não era conveniente para aquele momento, não se tratava daquilo. E você vê também que quando eles vão exigir do rei uma posição, né, dele, e você vê que é o nosso Deus. Ele é amor, mas ele é justiça. Mesmo que eu tenha muita justificativa de dizer, Deus, eu não quero assentar agora à mesa, eu não quero desfrutar desse banquete nesse momento. Eu também vou passar pelo processo dessa justiça. Porque eu vou estar sendo autossuficiente, né? Eu não preciso. E um convite do rei, nesse significado, nesse sentido, é muito especial. Sim. É como hoje, que ele nos convida a estar aqui, a sentar à mesa com ele, né? É muito especial. E essa recusa dela trouxe consequências para a vida dela. O próprio Deus falando com a gente, nos ensinando, né? Mas tem a parte de que ela também não queria estar na presença de Deus, vamos dizer assim, do rei, só por conta disso, para uma exposição. Eu vejo Vasti como uma pessoa que precisa ser tratada. Sim. E daí é onde que entra a Esther, que ela vai para esse tratamento. Jesus, quando ele veio, quando ele foi se entregar por nós, por nossos pecados, ele foi como uma ovelha, né? Sim. Indo para o matador. A Esther aqui, ela não perguntou, mas por que agora eu vou? Mardoqueu só falou para ela, o rei está selecionando mulheres. Ela não questionou, pelo menos aqui na palavra não demonstra. Não sabemos, não estávamos lá, mas aqui eu consigo ver o que ela pensou. Bom, eu fui criada pelo meu tio, é o único que eu tenho, vou obedecer. Então a palavra sempre-chave vai ser, ela foi calada, ela foi obediente. Então é o ponto-chave da Esther. Calada, obediente. Jesus foi calado e obediente. Então a gente tem muito para mergulhar dentro desse livro. Daqui adiante, né, o rei, um ponto que eu anotei aqui, né, ali na Esther 4, do 7 ao 8. Mardoqueu contou-lhe tudo que Amã estava tramando e prometeu depositar prata
na tesouraria real para destruir os judeus e deu-lhe cópia do decreto. Então aqui Mardoqueu já tinha, a Esther já virou Esther, ela já tinha saído da cura, ela já tinha sido elegida, escolhida para ser a rainha daquele reino. E aqui a gente começa a observar para que ela foi chamada, o propósito. É muito interessante, muito forte, isso é muito poderoso. Aqui entra a chave do propósito. Entender. Que até então ela estava passando por cura, ela estava sendo lapidada para esse momento. Então aconteceu várias coisas até que aqui entrou Amã queria que Mardoqueu se prostrasse. Amã é o anticristo hoje para nós. Amã é o que estamos para viver. Satanás vai vir, vai querer que a gente se prostre, ele vai querer o reinado. Lá na frente a gente vai ver quando o rei quer prestigiar, honrar alguém, o que ele pergunta para Amã? Amã vai dizer o que estava no coração dele, porque ele achava que ele era merecedor daquilo. Então o que era para ele, Deus falou, opa, calma que eu chego lá daqui a pouco. Daqui a pouco eu te mostro o que tu vai receber. Então aqui Mardoqueu fala para Esther o que ele viu na porta, o que ele descobriu. Aqui Jesus é o nosso caminho. O Espírito Santo faz esse papel para nós. O Espírito Santo nos guia, nos orienta. Então é muita figura tipológica. A gente, quando mergulha verdadeiramente no livro de Esther e coloca ele lá pro lado da profecia, a gente começa a ver as revelações que ela nos traz. Porque a maioria lê o livro de Esther e diz assim, mas não fala de Jesus, não fala de Deus. Toda a escritura, ela é mergulhada e ela traz tudo sobre a vinda de Jesus. Aqui é sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. Então aqui Mardoqueu vai falar para Esther e Esther vai dizer, mas eu não posso chegar à frente do rei. Já faz 30 dias que eu não vou à presença dele. E daí ela vai fazer o quê? Orar. Ela foi orar, ela falou para Mardoqueu ajuntar o povo judeu, fazer um jejum de 3 dias, ninguém comia, ninguém bebia. Mais uma palavra-chave, oração e jejum. Não podemos fazer nada, tomar atitude sem orar, sem pedir a nossa direção. E aqui Deus entra com uma estratégia para ela. Ela foi passear no pátio do palácio. E quem estava no trono? O rei. E daqui, no 4, do 10 ao 13, o rei vai falar para ela, estender o cetro para ela. E o que seria hoje para nós o cetro? É tudo que nós choramos aos pés de Deus e somos escutadas. Muitas das vezes a gente quer algo, mas não é o tempo. Exato. E às vezes a gente quer espernear. É um tempo de preparo. Né? E aqui ela vai entender a estratégia que Deus dá a ela. Porque ela não saiu já daqui falando, rei, eu quero que você faça isso para o meu povo. Não. Ela tocou o cetro e falou assim, eu queria chamar você para um banquete e traga a mão. Sabedoria. Ela tem sabedoria para discernir o momento de falar. Como lá no começo ela foi calada, aqui a palavra-chave é essa sempre também. Tempo certo para falar. Exatamente. Não é quando eu quero, quando eu sinto, quando eu sou elevada pela pressão, mas sim pelo tempo que Deus determina. Sim. Tempo que Deus vai determinar para a gente falar, porque falar para Deus a gente pode falar o tempo todo, isso é a nossa função. Porém, para a gente levar para o próximo, né, adiante, tem que ter o tempo certo. E aqui daí entra a parte que a maioria conhece e que eu fui mergulhar no meu maior tratamento. O tempo de espera, de saber falar, o tempo de preparar a mesa, o banquete. Porque Esther, ela era uma princesa
né? Uma rainha, melhor falando, perdão, uma rainha que teria pessoas para servir. Sim. E ali ela estava disposta a ser serva. Ela foi servir o seu rei. Ela foi servir o seu senhor. Porque nada mais é o rei, é o senhor dela. Ela tem que cumprir protocolos. Ela, por mais cargo que ela tinha, nomenclatura que ela tinha, Sim. ela tinha que cumprir. E um detalhe que eu não posso perder aqui é que quando ela fez o jejum e oração, ela estava de pano de saco. Era um tempo de clamor. Ela não estava de vestes reais. E quando ela se posicionou na presença do rei para passear lá e chamar a atenção dele, ela foi de princesa, de rainha, com toda a imponência para chegar de frente a dele. As vestes, o momento certo de saber trocar as vestes. Temos que saber também trocar as nossas vestes. Então aqui eu abro, né, essa porta para a gente adentrar na parte do banquete, na parte que ela vai fazer o primeiro banquete para o rei e para Amã, né? Aqui eu abro uma porta bem larga para nós mulheres, né? Nós somos mães, somos empreendedoras, trabalhamos fora. Muitas das vezes temos que cumprir todo um protocolo e às vezes a gente faz de qualquer maneira. Às vezes a gente não quer tirar o tempo de botar uma mesa. Às vezes a gente tem louças que a gente acha linda e fica lá guardado. Sim, para quando tiver visita. Para quando tiver A visita. visita já chegou. Aí a família às vezes chega, tu dá lá no potinho, dando pratinho, quebradinho, trincadinho, e ali eu fui moída. Quando eu entro nessa parte, o Senhor me lapidou bastante, porque eu vim de uma criação que não tinha essa preocupação de ensinar. Sim. Né? Eu aprendi da forma que tinha que aprender. Você faz assim, você faz assim, mas não tinha esse negócio de, o prato coloca sobre outro prato, um talher que fica do outro lado, outro que fica do outro. Eu não sabia essas coisas. E quando o Senhor me deu a palavra de Esther, Ele falou, agora eu vou ensinar você a ser a serva. Você vai ministrar na sua família, porque como você pede para mim a salvação da sua casa, você tem que adornar eles também. Então ali eu fui ensinada a fazer a mesa, a preparar o prato, a colocar o prato para o meu esposo, para minhas filhas. E eu tenho aprendido muito nessa parte, porque a gente às vezes diz, eu tô cansada. Aí às vezes na cabeça assim, mas ele tem 2 braços, ele pode pegar. E o Senhor diz, não, mas faça. O livro de Esther, ele traz essa história, toda essa tipologia, mas ele nos ensina muito no dia a dia. Como você se portar como uma princesa, mas como você ser serva. Como você ser submissa, né? Como você gerar memória no ambiente familiar. Sim. Como cuidar da sua casa. Como servir o seu esposo. Ela traz assim, lições que eu diria para o dia a dia. Sim. Verdade. Para cada mulher. Sim. E é tão lindo ver isso, porque Jesus ele nos traz na mesa para primeiro em nós e depois através de nós, né? E nesta mesa aqui agora, quando estava falando aqui de Vasti, né, que ela não foi à presença do rei, hoje eu não vim. Hoje deu tudo errado para mim não vir. E eu fui confrontada, né? Muitas vezes, não sei se foi o inimigo ou se foi, mas aquela voz na minha cabeça. Você vai ser Vasti ou você vai ser Esther? Porque a Esther ela teve que dizer sim, né? E Vasti não foi para a presença do rei, né? E como a Jaque falou, isso aqui é uma mesa, que é o harém. Nós precisamos ser tratada. E o que o Senhor tem feito nesta mesa é tratar primeiro nós. E depois através de nós. Por que através de nós? Porque para nós estar aqui, nós está sendo tratada. Nós está passando por um harém que, olha, sabe, é cada coisa que nos confronta, cada palavra que nós começa a doer primeiro em nós, né? Exatamente. E é isso que o Senhor quer, que nós seja tratada.
E eu estava aqui agora já falando e o Espírito Santo falou para mim, você veio porque esse é seu harém. Aqui você vai ser curada, né? E para testificar o que eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, que o inimigo ele sempre vem, né? Isso é coisa da tua cabeça. Aí para testificar o que veio em mim, ela falou sobre casa, família, né? Que o nosso maior luta é dentro de casa. É muito fácil eu estar aqui sorrindo, assim, oi irmã, mas dentro da minha casa, eu acordo, não dou nem bom dia pro meu esposo, sabe? Eu acordo e nem pergunto, filho, tu dormiu bem? Como é que tá? Não, a gente tem que, dentro de casa, a gente tem que começar a nossa mudança, né? E a semana toda o Senhor tem falado comigo que é melhor servir do que ser servido. Exatamente. O Espírito Santo tem falado comigo, sirva, que é melhor servir. Você vai encontrar prazer em servir do que ser servido. E eu passei a semana toda fazendo bolo, botando a mesa, arrumando a casa. E eu sempre compartilho algumas coisas e alguém perguntou, meu Deus, como tu gosta de fazer bolo? Aí eu falei assim, eu gosto, mas não é sobre o bolo. Até coloquei isso. Não é sobre o bolo, né? É sobre servir, é sobre ver o meu esposo feliz quando acorda, ver um bolo pronto, a mesa posta, e dizer, nossa, o que está acontecendo com ela? Até estranha, né? Mas esse é o tratamento. Uma Esther. Esse é o harém, né? Porque o nosso harém é em casa também, ser tratado ali no dia a dia por eles, né? Porque, querendo ou não, é difícil, é desafiador. Mas tudo isso vai compensar no dia que nós chegar na presença do rei. Né? No dia que nós chegar na presença do rei vai valer a pena, porque ele vai nos dar uma coroa de rainha, porque nós fomos obedientes, nós servimos, né? Sim. E o que Jesus fazia? Ele servia, né? Ele veio para servir. Então, quando nós orar assim, eu quero parecer contigo, é servindo que você vai se parecer com Jesus. É verdade? Sim, se colocando à disposição. E realmente, essa mesa aqui, ela está sendo uma mesa de tratamento para as nossas vidas, porque está sendo um tempo de grande aprendizado, em que nós somos bem confrontados, né? E temos um grande dever, uma grande missão. Voltar para dentro do lar e praticar. Sim. Tanto que eu tenho vindo, né? Desde final de 2019, fiquei até julho de 2021 na mirra. Literalmente, aprendendo a tirar tudo que o mundo colocou dentro de mim, tudo que uma criação frustrada trouxe para mim, toda a ausência de uma paternidade, de uma maternidade trouxe para mim. Hoje nós estamos vivendo esse período e verdadeiramente de orfandade de pais vivos. Isso. Hoje eu posso dizer que eu sou órfão mesmo, né? Meu pai e minha mãe já são falecidos, mas porém durante muitos anos da minha vida eu fui órfãos de pai vivos. Isso. E quando eu cheguei aos pés do Senhor, ele falou, eu sou teu pai. Eu falei, me ensina porque eu nunca tive um pai. Eu nunca tive um pai, eu perdi meu pai muito cedo. Era esse tratamento que Deus estava oferecendo a Vasti. Sim. Porque ela deixou a nomenclatura tirar essa essência dela. Porque por mais que a gente tenha um título, eu sou esposa, eu tenho que ser submissa, eu tenho que servir, eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que dizer assim, para que eu estou aqui? Para que eu gerei? Para que eu vou chamar para uma grande missão, assim como ela? Porque por mais que ela foi escolhida, a Esther, a Radassa, né? Por mais que ela foi escolhida, ela não foi só escolhida, ela tinha uma missão, porque Deus nunca vai fazer nada sem propósito. Exatamente. Né? Então ela foi chamada para aquele lugar com um grande propósito. E demorou um pouco para ele se revelar, né? Só que essa é a nossa dificuldade já, de entender e nosso propósito dentro do nosso lar. Né? Essa a dificuldade, saber eu estou aqui, essa é a minha família, esse é meu esposo, esses são os meus filhos. A rainha Vasti, ela quis ganhar o reino e perdeu o que era mais importante. Ela quis reinar. Então aqui a gente vê a igreja o tempo todo. A gente não adianta querer levar a palavra a todos. E a nossa casa está derribada, está destruída, está à falência. Muitos lares
lares cristãos estão sendo bombardeados justamente por conta disso. Eu tenho tempo para todos lá fora, mas não tenho tempo para escutar minha filha dizer assim: mãe, eu tenho essa tarefa. Sim. O marido chegar cansado e dizer assim: tem janta? Eu era uma assim. Há 5 anos atrás eu dizia para minha esposa: não sou empregada, pede uma marmita. Eu também cheguei agora do serviço. Então eu era uma pessoa ferida e feria. Uma inversão totalmente de valores. Mas por quê? Porque eu fui criada dessa forma. Eu fui criada para ser provedora. Talvez aí a gente poderia até colocar a palavra orfandade. Sim. Porque quando a gente não recebe essa... Não recebe a instrução figura paterna para fazer essa função. Para entender qual é a nossa posição, realmente o lugar, né, que nós Sim. temos que exercer dentro da sociedade. Né? Não que uma mulher não possa sair, né, trabalhar, não é isso que a gente quer falar nesse vídeo. Mas é importante a gente saber que mesmo quando a gente trabalha, a gente volta para o nosso lar, ali a gente serve. Ali a gente tem que ser submissa. Sim. Então a gente aprende bastante, né, através desse primeiro banquete que ela preparou, né? E quando ela preparou esse banquete, o inimigo foi junto. Ela chamou Deus e a figura tipológica do anticristo, da besta ali, é o Amã. Quantas vezes nós servimos a mesa e não nos damos conta do perigo que é colocar pessoas que não é para estar na mesa? Aqui era para estar, aquela soube pontuar, mas muitas das vezes a gente, na ânsia, às vezes a gente, por deixar os nossos sentimentos florar, nós não identificamos quem não é para estar na nossa mesa. Isso também é um ponto bem sério e importante, porque às vezes Deus diz para nós, né, servas, para a gente ficar um tempo mais com a nossa casa, com a nossa família, não vai em tal lugar, ou faz só entre você e você: mas eu queria chamar fulano, mas eu queria o Bertão, né? E às vezes a gente nem pergunta para Deus e já chama, e depois acontecem coisas que não era para acontecer. Temos que nos deixar, é necessário se deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Sim. Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele nos ensinaria acerca de todas as coisas. O Senhor Jesus iria ao Pai, mas que Ele deixaria o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos ensinaria acerca de todas as coisas. E hoje nós estamos nessa dispensação. Sim. Então nós precisamos sempre convidar o Espírito Santo. O Espírito Santo, é da tua vontade isso? O Espírito Santo, é da tua vontade isso? E aí sim, ser guiada por Ele. Eu acho que isso é muito importante. Eu creio que a Esther, ela teve essa direção e a sabedoria. Porque assim, já que nós estamos sempre rodeadas, e não tem como, né? A Bíblia toda vai falar, né? Então, a gente, mesmo essas pessoas, nós temos que ter a sabedoria do Senhor para servir. Porque Jesus, ele serviu a todos. Ele não fez a acepção. Sim. Né? Talvez essa colocação a gente pense assim: não vou assentar à mesa. Mas e se a gente tiver que assentar à mesa para um tratamento? Sim. Né? Que é o caso que a Esther agora está vivendo. Isso. Que ela chamou Amã, e quando ele saiu dali, ele saiu com o ego dele inflamado. Eu fui o único convidado. Então aqui a gente vai ver Amã de uma outra forma. Quando ele, lá no capítulo 2, ele afronta Mardoqueu porque ele não se curvou, a gente já vê a índole dele. Mas aqui, quando ele sai, ele vai conversar com os amigos, ele chama os amigos, chama a esposa e fala: eu fui o único. Então ele inflamou aquele ego, aquele orgulho, e deixou isso dominar ele de uma forma que ele escutou o que ele queria ouvir. Escutar e ouvir tem diferenças. Então a mulher dele falou para ele que era para ele preparar uma forca para Mardoqueu,
porque ele traria problemas se não fosse executado, né? E ele inflamou tanto isso, tanto, que ele nem cogitou o que isso poderia acarretar, porque ele estaria fazendo por ele, e ele, por mais que ele teria autoridade, porque Satanás, quando ele vai à presença de Deus para falar de Jó, ele teria uma autoridade, ele tinha como chegar ali. Então, Amã tinha essa autoridade, né? Mas ele estaria passando por cima do rei, ele estaria colocando o trono dele acima do rei. Então Amã vai lá e manda fazer uma forca de 20 metros de altura no quintal da sua casa, né? No pátio. E aqui a gente vê muito Satanás. Como Satanás fez lá no céu. Ele inflamou seu ego, ele queria ser aclamado. Sim. Ele queria o prestígio para ele. Sim. Então aqui Amã, ele acaba tendo esse crédito, vamos colocar assim, né? Essa pontuação dele, né? Dele fazer essa estratégia do mal, né? Deus deu a estratégia para Esther para o bem, e ele foi conduzido pelo lado obscuro do que tinha no coração dele. Rancor, raiva, orgulho. Sim. E aqui a gente vai por uma nova parte, né? A parte que ele está montando. Enquanto ele está montando, à noite ele fica montando essa forca. A mesma noite, Deus tira o sono do rei, e o oficial vai ler crônicas para ele e vai dizer nessa leitura que Mardoqueu foi o homem, um mensageiro, que foi lá e falou, né? Fez que com o rei estivesse vivo, porque tentaram matar o rei. E o rei vai perguntar para o seu oficial: que honra ele teve? Que honra foi dada? Nenhuma. E o detalhe, muito importante, havia se passado mais de 5 anos dessa história, que Mardoqueu permaneceu com um saco de humilhação na porta, guardando, cuidando, zelando pelo reino, e ele não foi aclamado, ele não foi levado para nenhum momento de honra. E quando se dá o dia, amanhece, Amã vem correndo depressa, vem a cavalo, vem correndo, para dizer para o rei que queria enforcar Mardoqueu. Mas antes dele abrir a boca, o Senhor abriu a boca do rei e falou assim: o que você faria por aquele que é para ser honrado? Na mesma hora, na mesma hora ele começou a dizer tudo o que ele queria. Exatamente. Como? Quem que queria? Não? É o que estava dentro do coração dele. Exatamente, ele queria tudo que era do rei. Ele pediu o manto do rei, ele pediu o cavalo do rei, ele pediu tudo que era do rei. Só que ele não contava que não era para ele. Ele tinha certeza que era dele. Ele estava tão cheio de si por ter sido convidado pelo aquele banquete, que ele chega tão cheio daquele ego e diz assim: faz isso, isso, isso. Ele não esperou que ia ser para aquele que ele chamou de inimigo. O rei falou assim: faça tudo depressa. Detalhe, né? Depressa. Faça tudo depressa, não esqueça de nenhum detalhe. Faça tudo para Mardoqueu. Aí a gente vê, né? Como Deus prepara a mesa perante dos nossos inimigos. Quando a gente lê isso na palavra, a gente não entende. Às vezes a gente bota literalmente a mesa, nós sentados aqui e o inimigo do outro lado. Mas o Senhor, Ele sabe como trazer a honra para aquele que precisa ter honra. Eu vejo isso assim muito no âmbito espiritual, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E eu acredito que quando uma mulher, ela se posiciona, ela aprende com menção das mulheres da Bíblia, aquilo que elas fizeram, que foi aprovado por Deus, e ela traz isso para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, a maneira que ela se senta, se posiciona na sua casa, com sua família, o inimigo está ao redor, ele está vendo. Ele está vendo, né?
Só que que diferença vai fazer? Por mais que, enquanto eu durmo, ele está preparando a forca. Mas se eu me levanto, como disse a irmã Kézia, dou um bom dia, preparo um prato, Confunde o inimigo. confunde o inimigo. Confunde o inimigo. Sim. Ele está achando que ia dar tudo, né? Tudo Exatamente, errado. ele não contava que o rei teria perdido o sono, que ele teria escutado sobre Mardoqueu. Ele Só não que qual contou foi a nada disso. instrução do rei enquanto você dorme, quando você está na presença dele? Coloca a minha toalha, faz esse bolo, coloca esse prato, surpreende aqui. Essas são as instruções do inimigo que luta contra o teu lar, a tua casa, ele destruiu, porque ele está assistindo. Só que ele não tem força, porque você ouviu as instruções. Amém. Porque enquanto ele trama lá, Deus está te dando estratégia para você vencer o dia. E é muito extraordinário isso. Eu agradeço mesmo, assim, é uma colocação assim, poderosa mesmo, sabe, já para as nossas vidas. Eu acredito que para as mulheres que vão assistir esse vídeo, muito poderoso mesmo, assim, de grande instrução. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser falado sobre Esther, né? Que tem, né? Tem muita coisa, quem sabe, então a gente faz um segundo vídeo para falar um pouquinho mais sobre Esther, né? Essa mulher, Radassa, porque eu acho lindo o nome, Radassa, mas Esther, porque foi um nome sugerido ali pelo algumas traduções diz primo, outras diz tio, mas é um nome babilônico que ela recebeu, mas o significado é estrela, e aqui as estrelas vai se despedindo, agradecendo, né? Você que vai assistir, que vai, meu Deus, vai se colocar à disposição de ganhar esse conhecimento, né? Porque é extraordinário, ganhar, poder estar na sua casa e receber esse conhecimento tão fabuloso. E eu quero deixar algo bem importante para você, que diz assim: Esther, ela se revestiu de coragem, sustentada pela fé em Deus. Que você possa se revestir dessa coragem. E para manter essa coragem, seja ela sustentada na fé em Deus. Porque somente assim nós venceremos. Somente quando nós estamos em Deus. E a nossa fé está pautada em Deus. Aí você vai ter essa coragem, né? Eu agradeço. Fica aqui o nosso agradecimento a essa mesa tão linda, né? Cheia de estrelas, cheia de Esther. E eu quero terminar dizendo: Deus é bom e Ele tem cuidado de todas as coisas. Um beijo para você, mulheres improváveis. Fique com Deus. Um beijo da Isa da Hora. Shalom. Shalom.